Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 19. Isso. Ao verso 27. Podemos ler? Todos acharam? Diz a palavra do Senhor: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. 24. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Bendito seja o nome do nosso Deus. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Vamos orar? Querido Deus, quero te dar graças, Pai, neste momento, pela oportunidade ao qual o Senhor me concede de poder, ó Deus, conhecer mais uma partícula, ó Deus, do teu corpo, do teu povo. Pai, eu também te agradeço por esta palavra. Te peço, aplica ao meu e ao coração da amada igreja, em nome de Jesus. Amém. Quantos podem dizer amém? Graças a Deus. Queridos, podeis sentar. Eu tenho um tema para esta mensagem que diz: coloquemos a palavra de Deus em prática. Vamos repetir? Coloquemos a palavra de Deus em prática. Bendito seja o nome santo do nosso Deus. Amados irmãos, o texto é claro quando nos mostra o que o apóstolo Tiago ele está passando para a igreja, aonde temos a necessidade de pôr a palavra em prática. Sabei isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. É bem verdade. Quando o homem ele se preocupa em colocar a palavra de Deus em prática, ele começa a controlar as suas emoções, as suas reações, as suas atitudes. Por quê? Porque ele agora é um conhecedor da palavra e ele busca pôr em prática. Quando nós colocamos a palavra de Deus em prática, quem ganhamos somos nós. Só podemos, irmãos, obedecer às Escrituras se de fato colocarmos em prática. Se a gente não pôr em prática, não tem como obedecer. Somente ouvir dela
Não. É bem verdade que em algum momento a palavra vai até dizer para nós que a fé vem pelo ouvir. E ouvir de quê? Da palavra. Nesse contexto, é a ideia de você dar atenção à palavra. Mas não pode ficar só no ouvir. Eu preciso ouvir e praticar. E a ideia aqui de ouvir, a fé vem pelo ouvir a palavra, é a atenção. E a atenção é quando de fato você guarda. E a expressão de guardar a palavra é se preocupar em obedecer. E obedecer é estar colocando em prática no nosso dia a dia. Quando isso acontece, normalmente vem transformação na vida de qualquer que seja. De repente a pessoa ainda não é nem um cristão, mas ela é uma pessoa que se abre para a palavra, ela é uma pessoa que aceita um convite a visitar uma igreja, ela é uma pessoa que escuta louvores em sua casa, ela é uma pessoa que vira e mexe, ela pega a Bíblia para estar lendo, ela, de alguma forma, ela está dando crédito à palavra de Deus. Glória a Deus! E cada vez que ela leva isso a sério, há uma grande tendência dela conseguir grandes objetivos na caminhada e principalmente o caminho da salvação que vem através do conhecimento da palavra. Lembro eu quando Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só se conhece realmente a verdade meditando na palavra. E a verdade é Cristo Jesus que liberta a vida das pessoas. Ele diz que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando nós nos preocupamos em colocar a palavra do Senhor, irmãos, em prática, ela traz também vida. E aí a gente vai compreender o quanto a palavra do Senhor ela é viva e eficaz. Para alguns é como se fosse apenas um livro, mas para aquele que crê é o poder de Deus. É o poder que transforma a vida das pessoas. E quando a gente nos preocupamos em de fato viver segundo o que está escrito, a gente começa, irmãos, a provar das benevolências do Senhor. A gente prova de comunhão com Deus, a gente prova de milagres, porque a palavra, ela é viva, ela não morreu. E o poder continua. No mesmo tempo lá no passado, ela já agia, ela continua agindo. A Bíblia diz: passarão céu e terra, mas as minhas palavras, elas não hão de passar. Justamente, com certeza ela continua operando. Basta o homem o quê? Crer nas Escrituras Sagradas. Ela não voltará vazia, irmãos, sem que primeiro cumpra o propósito. A palavra de Deus, ela está cheia de propósito, de promessa. E cada vez que o homem ele internaliza o que está escrito, ele tira do papel e põe dentro do seu coração, ela tem um poder de moldar a história das pessoas. E eu lembro que o salmista Davi, ele disse: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aquela preocupação de dar crédito à palavra. E cada vez mais na nossa meditação, algumas pessoas têm alguma dificuldade com a leitura, mas hoje nós temos, pela graça de Deus, vários mecanismos onde você pode estar ouvindo a palavra narrada ou diversas formas de aplicativos e tudo mais. Tudo uma forma para que o ser humano ele possa estar tendo acesso à palavra de Deus. E quanto mais o homem tem acesso à palavra de Deus, ele se aproxima do Senhor. Bendito seja o nome santo do nosso Deus. E o primeiro propósito, na verdade, é que o homem alcance a salvação. O propósito central da Bíblia é o homem alcançar a salvação. E eu lembro que Jesus ele disse isso, que ele veio salvar a todos quantos se haviam perdido. Alguns outros têm se utilizado da palavra de Deus até para uns benefícios terrenos. E também acontece. Quando você realmente coloca a fé em prática, muita coisa dentro do contexto
secular, também acontece. Porque a palavra também dá espaço para isso. Basta a gente andar na verdade e a gente vai ver que o que a gente se preocupa em fazer honestamente, claro, já que eu estou buscando fazer com base na palavra, será honesto. Então, o meu trabalho secular vai dar resultado, a minha plantação vai dar resultado, a minha pesca vai dar bons resultados, sabe? O tipo de projeto que eu estiver colocando em evidência, olhando para a palavra de Deus, dará certo. Por quê? Porque nós trouxemos a palavra para o centro da nossa vida. Então, o que acontece? Toda vez que a gente fizermos isso, só temos a dar certo na caminhada cristã ou na nossa vida, até num contexto secular. Deixa eu mostrar uma passagem bíblica aqui para vocês, para dar sustentação a isso que eu estou falando. Aqui em Josué, capítulo 1, a palavra do Senhor diz aqui no versículo, deixa eu ver, o 9. O 8 diz: não se aparte da tua boca, não vou pegar logo o 7. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei, conforme o que está escrito. Cada vez que você se preocupa em pôr em prática conforme está escrito, só tem a dar certo, irmãos. Glória a Deus. E aí a palavra continua dizendo que meu servo Moisés te ordenou dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Olha aí. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar. Olha aí, prosperar, bênção, irmãos, prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pares nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares. Glória a Deus. Por onde você for, bendito será a tua entrada, bendito será a tua saída. Para onde você for, a mão do Senhor estará sobre a tua vida. Por quê? Porque você decidiu agora viver pela palavra. O inimigo vai se levantar, mas não vai se manter de pé, justamente porque você agora decidiu viver pela palavra. E quem decide viver pela palavra, irmãos, certamente é abençoado pelo Senhor. Louvado seja o nome santo do nosso Deus. Eu quero compartilhar, irmãos, com vocês algumas lições dentro desse texto, que o primeiro diz: a transformação acontece quando colocamos em prática a palavra do Senhor. O versículo 19 ao 22 deixa isso bem claro. Saber isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo contrário, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra, em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Bendito seja o nome santo do Senhor. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Pois é, irmãos, quando nós decidimos realmente colocar a palavra do Senhor em prática em nossas vidas, ela provoca transformação. Justamente porque estamos colocando a palavra em prática. Aquilo que nós antigamente andávamos fazendo, a partir do esclarecimento da palavra, a gente começa a parar de fazer.
não dá mais, até aqui basta. Eu aprendi na palavra que isso é pecado. Não é a palavra dos homens, não é a palavra do pastor, não é a palavra dos presbíteros, é a palavra de Deus que está sendo transmitida, instruída, ensinada assim, por homens, mulheres, servos do Senhor, mas é a palavra de Deus que já está sendo ministrada aos nossos corações. E quando a gente ouve, irmãos, de bom grado, ela encontra espaço no coração e opera. Eu quero também te convidar a abrir lá em Romanos, capítulo 12, no seu versículo 2, aonde vai mostrar para nós a importância de nós realmente focar na palavra. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Toda vez que eu me dedicar em meditar na palavra, eu vou compreender qual é a boa vontade e perfeita, a vontade de Deus. Como eu vou descobrir qual é a vontade de Deus se eu não colocar a palavra de Deus em prática na minha vida? Se eu não buscar ter esse acesso às Escrituras, se eu não der atenção aos ensinos, se eu não valorizar o que o Senhor está falando ao meu coração. Certamente, se eu não valorizar, o que vai acontecer é eu concordar com o mundo que está indo de mal a pior. É eu concordar com as práticas que dia após dia nós temos visto homens sem Deus fazendo um monte de aberração, um monte de loucuras. Mas quando a gente se preocupa em colocar a palavra de Deus em nossa vida, a gente somos os primeiros a dizer: eu não aprovo isso, eu não aceito, porque isso não é de Deus. Assim diz a palavra do Senhor, assim, 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 assim. Então isso não é de Deus, eu não aprovo. Eu só não vou conseguir realmente estar nessa condição de reprovar as práticas do mundo se eu não estiver afinado com a palavra, irmãos. Mas se eu estiver afinado com a palavra, de longe a gente já percebe o que é de Deus e o que não é de Deus. Tenha certeza disso. Então, o meu conselho aos irmãos: medite a cada dia na palavra do Senhor. Também lembro que lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, a palavra do Senhor diz para nós: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, irmãos. Eis que tudo se fez o quê? Novo. Pois é. Aleluia. A gente compreende isso na palavra. A palavra instrui para nós que por mais que a gente foi alguém pecador, tão pesado, pecados muito grave, aquela coisa toda, mas Deus, a gente vê na Bíblia que Ele nos amou de uma maneira tão grande, e a gente confessa os pecados, se arrepende de tudo que cometeu, e Ele nos perdoa e dá nova vida. Só Deus para fazer isso na vida do ser humano, irmãos. Então, quando o homem compreende isso mediante a palavra, ele vive outra realidade. Ele agora passou a ter uma vida transformada pelo poder da palavra. Glória a Deus! A segunda lição diz: a forma de ouvir a palavra irá refletir na hora de colocar em prática. O 23 ao 25 mostra isso para nós, irmãos. E nós precisamos ser pessoas que têm facilidade em ouvir a palavra do Senhor. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, o seu próprio rosto, porque se contempla a si mesmo, e foi-se e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, que é a palavra, nisso persevera, nisso ele se mantém firme, irmão. Louvado seja Deus, não sendo ouvinte esquecido, mas
fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui a gente pode perceber que há dois tipos de ouvinte: aquele que dá crédito e aquele que não dá crédito, aquele que valoriza a palavra e crê, e aquele que não valoriza e não crê. Então aquele que não crê, ele não conseguirá pôr em prática, porque ele não leva a sério. E esse é o resultado de muitas pessoas que, embora, irmãos, você veja muita gente dentro hoje das igrejas, mas infelizmente com muitos maus comportamentos, com muito maus testemunho. E eu conclamo aqui a congregação para que nós possamos caminhar na contramão disso, que a gente venhamos ser daqueles bons cristãos que dão bons exemplos, que dão bons testemunhos. Mas para a gente fazer isso, nós precisamos ser bons ouvintes da palavra. É aquele que dá o crédito à palavra. Por isso que em algum momento Jesus disse: quem tem ouvidos, ouça a palavra, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça o que o Espírito tem dito para você. Guarde no seu coração com muito carinho a palavra do Senhor. Bendito seja o nome santo do nosso Deus. Fazendo assim, você terá condições de colocar em prática. E essa condição de colocar em prática é o que vai te fazer você resistir aos dias maus, resistir, às tentações, ou fugir delas, enfim, porque você respeita, você dá crédito à palavra e você sabe que você não pode ceder às paixões do mundo, mas isso em razão do temor à palavra. Mas quando o homem ele não valoriza, quando o homem não tem temor pela palavra, ele vive de qualquer jeito. E quem vive de qualquer jeito causa escândalo e não glorifica o nome do Senhor. Nunca haverá uma renovação e santificação se a palavra não chegar ao coração. É o que eu iniciei falando sobre, está lá em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Quer ter dia por dia fé firmada, fortalecida? Ouça a palavra. Dê atenção à pregação. Medite na Bíblia. Leia a Bíblia em casa. Tenha esse apreço com a palavra de Deus. Coloque lá nas suas redes sociais, programações que tenha a palavra de Deus. Invista tempo em ouvir a explicação da palavra. Hoje tem-se muito, homem de Deus, tem aqueles que infelizmente têm enganado as pessoas, mas tem muito homem de Deus, mulher de Deus, muitos ministérios sérios, com programas dentro do YouTube principalmente, que estão ensinando a verdade. E a gente precisamos estar focado nisso, irmãos, naquilo que está nos conduzindo para o céu, e não que está enchendo a nossa cabeça de querer ganhar esse mundo. Não. A teologia da prosperidade, infelizmente, não que Deus não tenha prosperidade para o seu povo, tem, mas a prosperidade terrena não deve ser um propósito maior na vida do ser humano, na vida do cristão. O propósito maior deve ser em adorar o Senhor, em servir ao Senhor, em viver. Glória a Deus! Porque o Senhor ele já preparou para nós um novo céu e uma nova terra. Tudo aqui, irmãos, é passageiro. Foquemos na volta do Senhor. Almejamos a volta do Senhor. Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Queira isso dia por dia, irmãos. Você tem ouvido a palavra, você tem dado crédito à palavra. Não fiquemos, irmãos, tão ocupados com as coisas da vida, ao ponto de fazer como algumas pessoas dizerem: eu estou sem tempo. Isso é um grande fracasso.
E o que eu observo, irmãos, como pastor, lidando não só com ovelhas da nossa igreja, mas também com ovelhas de outros ministérios, da nossa comunidade Salinas, como também de outras cidades. Pessoas que estão cansadas, pessoas que estão sobrecarregadas, justamente porque elas estão focadas naquilo que perece. Elas não estão motivadas para o reino. Elas não estão, desprendidas para o reino. Elas estão atarefadas, elas estão ocupadíssimas com as coisas da terra. E as coisas da terra, irmãos, provocam fadiga, cansaço. E o espiritual começa a enfraquecer, porque ela não tem tempo para o básico, que é para mantê-la no caminho do Senhor, até a volta de Cristo, que é oração, meditação da palavra, congregar. Quantas pessoas estão com dificuldade de chegar à casa do Senhor? Por quê? Porque ela tem investido todo o tempo dela para o trabalho secular. Mas elas esquecem que daqui a um pouco é o nosso dia de partida. E ela esquece. Muitas vezes as pessoas vivem como se elas tivessem o domínio do tempo. Nós não temos o domínio do tempo. A gente não sabe. Até almejamos viver não sei quantos anos na terra. Claro que ninguém vai viver pensando em morrer amanhã. Mas a gente sabe que isso faz parte do contexto da vida das pessoas. Por isso nós precisamos nos anteciparmos, irmãos, enquanto é dia, em buscar ao Senhor. E a palavra do Senhor manda a gente fazer isso. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, irmãos. Queridos, na lição de número 3, diz para nós, quando se coloca a palavra em prática, deixa de ser um religioso. Quando a gente começa realmente nos preocupar em colocar a palavra de Deus em prática, a gente sai desse contexto religioso que é meio que marcar ponto, ou eu mostrar para as pessoas que eu estou na igreja, mostrar para o pastor que eu estou na igreja. Nós precisamos mostrar para Deus que estamos aqui para adorar, para glorificar. Nós precisamos estar aqui disponível, aberto para servi-lo. E não importa, Senhor, aonde for, não importa a localidade, eu irei. Eis-me aqui, Senhor, disse o profeta Isaías, envia-me a mim mesmo. Quando nós começamos a viver, irmãos, literalmente, o que a palavra nos ensina, a gente começa a entender que vai muito mais além do que apenas fazer parte de uma instituição religiosa, fazer parte de uma igreja local. A gente nos tornamos igreja. A gente nos tornamos moradia de Deus. Aonde nós estamos, nós representamos bem o Evangelho de Cristo. Glória a Deus! Observe o que diz o versículo 26 e 27. Se alguém entre vós cuida ser religioso, não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, nas suas necessidades, e guardar-se da corrupção do mundo. Sim, não tem como você refrear a sua língua se você não está guardando a palavra de Deus. Quando a gente estamos com o coração vazio das coisas de Deus, a gente enche o coração das coisas do mundo. E quando a gente pronuncia o que está dentro de nós. Foi o que Jesus falou, que a boca fala do que o coração está cheio. Então é muito melhor a gente procurar se ocupar, irmãos, com a palavra do Senhor, para que ao abrir das nossas bocas, possamos proferir aquilo que vai glorificar o Pai, aquilo que vai abençoar vidas, aquilo que vai ajudar pessoas a se levantar, palavras que vai sair das nossas bocas com ato de oração, com ato de clamor, com ato de salvação para o outro, e com ato de
edificação para nós mesmos, porque nós podemos ministrar sobre nós mesmos. Ao invés de estar se amaldiçoando, eu vou ao quê? A cada dia ministrar sobre a minha vida, abençoar a mim, porque é o que a palavra me ensina. Então, irmãos, façamos isso e certamente nós, dia após dia, estaremos agindo não como meros religiosos, mas como verdadeiros cristãos em Cristo Jesus, mesmo sabendo da nossa responsabilidade com o templo, mesmo sabendo da nossa responsabilidade com o trabalho da obra do Senhor, com as nossas contribuições, com o evangelismo, nós entendemos que é muito mais do que isso, irmãos. Entendemos que não é apenas vir à frente fazer uma abertura de culto. Entendemos que não é apenas vir no púlpito para ministrar a palavra, mas é a gente viver a vontade do Senhor. E quando a gente começa a fazer isso, a gente representa Cristo não só quando a gente vem para a igreja, mas dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na comunidade, na escola, aonde a gente está, a gente representa bem o Evangelho. Os acordos que fazemos, a palavra que a gente dá, a gente busca cumprir. Se tem algo que tem entristecido muito o coração de Deus, é muito crente, irmãos, que não tem cumprido a própria palavra delas. Elas não têm conseguido cumprir o básico dos básicos. Faz um acordo aqui, não cumpre. Faz outro ali, não cumpre. E o nome daquela pessoa fica mal dentro da comunidade. E quando vai se ver, é um servo do Senhor. E não é bom. Mas está na igreja, isso é religiosidade. Cristo nos chamou, não foi para viver uma religiosidade. Ele nos chamou para viver o Evangelho. O Evangelho é novidade de vida. É uma nova pessoa em Cristo Jesus. A falta de viver a palavra, irmãos, tem feito muitas pessoas apenas fazerem parte de uma religião. E religião, irmãos, por religião, existe diversas no mundo. Cristo não veio ensinar a religião. Cristo veio ensinar o reino de Deus, o caminho da salvação. O ser humano, ele precisa de uma instituição religiosa para estar junto, em comunhão com os irmãos, a irmandade e tal, mas vai além, irmão, disso. O viver Cristo é extremamente diferente. E a gente precisamos estar dentro desse contexto de viver Cristo. Não vivo mais eu. Cristo vive em mim. E eu lembro de um episódio me parece na época do profeta Elias, ou o profeta Eliseu, eu estava às vezes me passando entre eles dois, mas acho que esse episódio é com o profeta Elias, onde ele sobe e desce em uma comunidade, e uma mulher bem sucedida na sua comunidade, ela está na janela a observar aquele homem subindo e descendo. E ele não precisou propagar para aquela comunidade que ele era o Eliseu, né? Que ele era o homem de Deus, o profeta do Senhor. Mas a unção que estava sobre ele, o Espírito de Deus que estava sobre ele, a luz do Senhor que estava sobre ele, a responsabilidade que tinha dele para com a palavra do Senhor, fazia com que isso viesse resplandecer. Por onde ele ia, por onde ele passava, e aquela mulher está a observar, ela diz: ali vai um santo homem de Deus. Porque, irmão, o servo do Senhor, ele não anda só. Há uma presença, e essa presença é a presença do Senhor. Não é uma sombra negativa, não. É a presença do Espírito Santo de Deus, irmão. E essa pessoa, ela não precisa, sabe, ser bem financeiramente, para ela ser bem aconchegante aonde ela chega. Basta a presença do Senhor na vida dela. Basta a presença do Senhor na vida dela.
Sabe, queridos, é você chegar em um lugar desse, muito simples, mas você perceber a paz neste lugar. Por quê? Porque há homem e mulher de Deus nesta comunidade. Glória a Deus! É a tua vida que atrai a presença do Senhor, irmãos. E o Senhor está neste lugar justamente porque você é fiel, porque você é um adorador, porque você tem se preocupado em colocar a tua vida no altar. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que os ouvidos dele estarão atentos às orações que se fizerem neste lugar, nesta congregação, lá na tua casa, nesta comunidade. Sabe, irmãos, o Senhor se faz presente. Aleluia! Justamente por quê? Porque eu e você já não vive mais um mundo de religiosidade só para bater ponto. Nada disso, a gente vive Cristo. Não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Louvado seja o nome santo do nosso Deus. Nesse propósito, irmãos, de a gente viver Cristo e não mais um contexto religioso. Eu lembro de um episódio que é a parábola do bom samaritano. A Bíblia mostra que, no contexto religioso, passa tanto o sacerdote como o levita diante de alguém que está caído, que foi ferido, que foi machucado, sabe, que está perto de morrer. E aqueles representantes eles deveriam parar para cuidar. Mas sabe aquela situação de que você dá o que você tem? E isso é muito preocupante, porque o homem de Deus, a mulher de Deus, entendemos que tem algo de Deus para dar. Aleluia! Como é que a gente, representantes legais, sabe, irmãos, da casa do Senhor, não temos nada a oferecer ao que está caído? Isso é religiosidade. Mas a religião pura, santa, imaculada, é aquela que para e atende a necessidade do outro. Glórias a Deus! Eu, de repente, posso não ter uma condição financeira e ajudar financeiramente o fulano ou beltrano, mas eu vou orar pela tua vida, eu vim aqui em nome do Senhor, eu tenho uma palavra de Deus para tu. Olha, você não está só, porque nem tudo, irmão, é dinheiro. Às vezes a pessoa está precisando de uma palavra da parte de Deus e a gente não pode passar a distância. Aquela pessoa precisa e Deus está nos levando ali, não para passar a distância, mas para passar junto, colado, parar, dar atenção. Aleluia. Foi o que o bom samaritano fez. E olha que é meio que estranho, bom samaritano, já que os samaritanos e judeus não se comunicavam, tinham estranheza, já que os judeus eram aqueles que guardavam a lei, já que o Salvador vem dos judeus. Como é que uma prática benéfica vem do samaritano? Alguém que não conhece do culto, alguém que não conhece das práticas religiosas cristãs, né? Os excluídos. Embora a mulher samaritana, né, vai dizer que adorava lá no monte, mas o próprio Jesus disse para ela: vocês adoram o que vocês não sabem, nós adoramos o que nós sabemos. Mas nesse contexto aqui, deixa a desejar, tanto o sacerdote como o levita. E nesse contexto aqui, irmãos, cabe não só para uma questão de liderança, mas para toda a igreja do Senhor. Nós precisamos ser exemplo dentro da nossa comunidade, nós precisamos ser exemplo lá na nossa casa, nós precisamos ser exemplo com a nossa vizinhança, nós precisamos ser exemplo, né, no nosso trabalho, aonde nós estiver. Nós precisamos agir diferente. Pode estar quebrando pau lá daquele jeito, nós temos que chegar para provocar paz. Porque nós somos pacificadores. Aleluia! A paz vem através do povo de Deus, irmãos. Porque a paz que o mundo dá é de momento. É só de farra, naquele momento ali. Mas a paz que o povo de Deus transmite vem do Senhor. E é uma paz que reina para sempre. Não vos dou a paz como o mundo a dá, mas dou a minha paz, que é paz eterna, a paz do Senhor, a paz eterna. E Ele diz que nós, irmãos, somos pacificadores. Então você entrar na vida de alguém
promova paz na vida dessa pessoa. Ajude a ela a se voltar para Deus. Tudo isso acontece quando nós estamos nos preocupando em colocar a palavra em prática. Eu quero finalizar, irmãos, nesta noite, concluindo, dizendo que feliz é o homem, né, e a mulher que se preocupam em colocar a palavra de Deus em prática na sua vida. Cada vez que ele vai buscando fazer isso, a tendência é a vida dele ser confirmada pelo Senhor e abençoada. Pois a palavra do Senhor diz, irmãos, que as bênçãos nos alcançarão. Creia tão somente. Esteja nesse lugar de adoração. Esteja nesse lugar de obediência da palavra. Que as bênçãos do Senhor, ela te encontra. Não se preocupe, a luta está grande. Quem disse que a luta seria pequena? A luta do crente não é pequena. O Senhor diz, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. Ele é a nossa garantia. Ele venceu por nós, amados do Senhor. Bem-aventurado, irmãos, aquele que guarda a palavra do Senhor. Vamos ver aqui para finalizar no livro de João, no seu capítulo de número 14, no seu versículo 23 e 24. Jesus disse, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele o quê? Morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Então assim, irmãos, procuremos dia após dia guardar a palavra do nosso Deus, amar a palavra do nosso Deus, e o Senhor estará dia após dia ajudando, abençoando e fortalecendo o seu povo. Glórias em a nome Deus. de Jesus. Amém e graças a Deus. E eu quero aqui, irmãos, agradecer por esta rica oportunidade e tenho a certeza, irmãos, que os irmãos podem contar com as nossas orações. Trago um abraço ali da nossa igreja, Primeira Igreja Batista em Encarnação. Deus continue abençoando, em nome de Jesus. Olha, eu quero agradecer por você ter ficado até o final nesta ministração. Eu oro para que Deus continue te abençoando e te fortalecendo, e que você coloque a palavra de Deus em prática na sua vida. Você possa estar se inscrevendo em nosso canal, curtindo, comentando e também compartilhando com outras pessoas, ok? Deus continue te abençoando.